Welcome to the World United. Welcome to the World United. Nosso querido Nagoi, ele vai falar sobre espiritualidade e agricultura. Ontem também foi abordado esse tema por Karen. Muito interessante esse link. Hein? Nagoi é águia autoexistente. Pai, agricultor familiar e permacultor. Hoje dá cursos e oficinas de permacultura. Muito obrigado, uma grande honra, Nagoi, pela tua participação. Agora a Gleig vai colocar o teu vídeo e se você puder estar presente entre as 10 e 11 horas, aí nós vamos discutir, vamos debater sobre essa tua apresentação. Muito obrigado. Seja bem-vindo a esse terceiro Parlamento Mundial sobre Espiritualidade. Hoje, no segundo dia. Bom dia, Nagoi, seja muito bem-vindo. Vou colocar o vídeo agora. Olá, meu nome é Jovanka da Luz. E a história da nossa família, das nossas escolhas, se confunde muito com o nosso caminho, que é do yoga, da permacultura e da agroecologia. E a gente vai contar um pouco dessa história. Minha companheira, a grande inspiração para que eu tenha chegado aqui, onde cheguei, que é ser pai de 2 filhas lindas. Eu me chamo Nagoi Sol e o que a gente vai fazer agora é abrir um pouquinho da nossa casa, da nossa vida e como que as escolhas ao longo do caminho fazem a diferença em tempos de sombra. Eu falo num momento em que o planeta está vivendo uma era de medo e escuridão. E ao compartilhar um reboco sem cimento com cocô de cavalo, ao compartilhar sistemas de tratamentos, ao compartilhar os passos pela casa que nós vamos caminhar, que a gente escolheu e construiu para criar os filhos, para que esses filhos tivessem felicidade de ser. Como nos amparou essa casa em tempos de escuridão e nos trouxe harmonia, interação com o local que a gente mora e fazendo com que o cuidar das pessoas, o cuidar da Mãe Gaia e o gerar excedentes para ser compartilhados fossem coisas naturais, fossem coisas que já é da natureza da ação. E é com esse olhar, é com essa pausa no corre-corre do dia a dia e das escolhas, eu convido vocês a ver os frutos das nossas escolhas. Venham, sejam bem-vindos, essa é a Casa da Luz. A gente trabalha com permacultura. E o que é essa permacultura? É um conjunto de éticas e princípios que nos faz ser jardineiros da Mãe Gaia. Como é que isso surgiu na nossa vida? Com a intenção de fazer uma casa para receber as filhas, os filhos, ao longo do tempo. E era só isso, algo individual, algo pensando na família. Isso eu conto para vocês uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás. E nós escolhemos, a primeira escolha foi ir para uma cidade de interior, escolher um lugar menor para poder criar, ter uma família de uma forma mais presente.
sonho de jovens. E quando a gente chega numa cidade do interior, Rio de Contas, Chapada da Diamantina, que é o Monte Sul da Chapada, a gente descobre uma coisa: como é que nós vamos viver? Nós descobrimos uma pergunta gigantesca: como nós vamos gerar renda? Como nós vamos fazer para construir, ter uma terra que tenha água, construir uma casa para aí sim ter filhos? Não sei, não somos funcionários públicos, não temos nenhuma aposentadoria em vista. Como é que a gente vai fazer? E aquilo nos deixava assim, né? Não tem um caminho no qual busca, um caminho profissional buscando uma aposentadoria, não tem interesse em fazer concurso. Como é que nós vamos viver? E entre uma pergunta e outra nós decidimos seguir o caminho do coração e achar o que gosta, o que nos serviria para estar dando alicerce para as nossas filhas, para os nossos filhos. Eu escolhi a permacultura, o caminho da permacultura, e a minha companheira escolheu o caminho do yoga, da Kundalini Yoga. E nesse caminho nós fomos buscar, estudar, conhecer. Tive o prazer de ter na nossa trilha diversas pessoas que nos serviu de espelho, de referência, para que a gente buscasse ser feliz. E com esse buscar ser feliz, nós ganhamos aí essa maleta de visão, essa maleta de ferramentas para ler o universo à nossa volta, para ler a montanha, ler a água que estava chegando, como que o vento entrava, como que a luz entrava no terreno onde a gente estava chegando, na cidade onde a gente estava chegando. E é isso, eu vou caminhar um pouco com vocês e a gente continua nessa trilha de observar, ouvir o meio em que está, através do silenciar-se, interagir com esse meio e depois sentar e observar de novo. Esse é o caminho que a gente escolheu. Tanto no yoga quanto na permacultura, nós descobrimos que o jejum e a meditação tinham muito a ver com essas coisas. Quando a gente escolheu os vidros nas paredes, a gente, mesmo estando usando vidros de carro, coisas pratos, garrafas, o que nós estávamos buscando era o lado norte do planeta. Era buscando a maior irradiação de luz possível dentro da casa. E com isso, podendo ouvir, né, a Mãe Gata. E olha o efeito. Nós estamos andando com luz natural, captada pelas paredes de barro. E eu convido vocês a olhar o mundo com os nossos olhos. O simples fato de ter garrafas e pratos nessa parede nos dá a luz necessária para iluminar nosso dia dentro de casa, naturalmente. O fato de ter que cozinhar todos os dias, porque escolhemos ter filhas e ter família, colocamos um fogão no meio da casa que pode estar as crianças brincando em volta, aquecer a água do banho e ainda assim alimentar a criançada que está brincando. Quando eles terminarem a brincadeira, tem água quente e todo mundo alimentado de carinho com as pessoas, de cuidado com o planeta e gerando esse excedente, nesse caso de felicidade e muita criança. O fato de ter uma respiração, de ter uma pausa dentro de todo esse movimento. Um pouco de vento, como eu disse, estamos compartilhando nossa casa.
No momento em que eu tenho uma relação harmônica com o lugar que eu vivo, o fato de abrir uma janela pode mudar completamente todo o ambiente interno. Aqui eu tenho o ano inteiro o vento sul, me ofertando frescor e brisa natural do vento, tá bom? Estou te mostrando as direções, vocês estão percebendo, porque foi a primeira coisa que a gente buscou quando chegou nesse pedacinho da Mãe Gaia. Quando eu penso que o nascer do sol está desse lado e penso que o pôr do sol está desse lado, imediatamente eu programei a casa para acompanhar esse movimento, entende? Então, esse lado da casa recebe o sol, recebe todo o calor da manhã, a vitalidade, e esse lado da casa observa o entardecer, a mudança, a troca dos anjos, quando termina o dia e começa a noite. Durante as escolhas de como construir a casa, a gente foi descobrindo que quando eu tenho uma construção natural, quando eu tenho como princípio o cuidar das pessoas e o cuidar da Mãe Gaia, naturalmente os excedentes são gerados. Todas as escolhas que foram feitas envolvem a comunidade, envolve os quintais dessa comunidade, tanto nas paredes quanto nas madeiras. Olha, o grande exemplo do que eu estou dizendo é essa parede. Isso é uma parede de palha de arroz local, enrolada na lama em palitos. A palha do arroz foi resultado da compra do arroz de um amigo irmão, que produz aqui, um produtor rural. Então nós compramos o arroz para comer, negociamos a palha e através dessa relação transformamos numa parede extremamente rica em arte, em beleza e inteligência térmica. Aqui eu coloquei todas as terras que nós usamos e com isso todas as pessoas que nós interagimos. Cada terra dessa veio de um lugar diferente da comunidade. A gente vai continuar olhando a casa e levando isso para meditar e jejuar. No final de tudo, a única coisa que eu e minha companheira tínhamos em comum é a gente já meditava e jejuava. Todo o restante foi o caminho, foi o passo a passo, com todas as suas ventanias, com todas as suas brisas e calmarias, o caminho, tá bom? E através desse caminho familiar, eu espero estar tocando o coração de todos os seres. Que todos os seres sejam tocados em algum momento, se está sentindo, está na hora de mudar a minha vida e buscar o ser, que isso te dê um toque de inspiração. Vem comigo. Qual é a função de um permacultor? Plantar água e plantar florestas, seja comestíveis, seja de flores, plantar árvores e plantar água. Com essas duas funções, a gente consegue pensar a construção, as relações e a economia local. Com um simples pensamento de que eu tenho como obrigação plantar água e plantar árvores. Eu te convido a olhar o mundo com os nossos olhos.
esse olhar de interação com o universo nos dá o poder de criar microclimas, de literalmente mudar a temperatura dos nossos diálogos, das nossas decisões. No simples fato de eu fazer um movimento com os braços, eu convido o vento, a luz, a fazer parte das nossas decisões. E com isso, eu consigo ouvir o planeta. Aqui nasce o Sol, como eu dizia lá embaixo. Nós nos programamos para ver o Sol e a Lua no seu ciclo anual. Sabendo ou não, tendo essa noção ou não, nós somos abençoados com o movimento natural do planeta, com o universo. E isso ninguém pode tirar, nem a compreensão, nem a falta de compreensão disso. Nós estamos direcionados ao nascer do Sol e da Lua nesse canto da casa. Então, todas as vezes que eu estiver aqui, sim ou sim, eu recebo essa informação. E junto com isso, nós recebemos água. Se você olhar, eu tenho uma coisa chamada calha aqui no Brasil. Essa calha desce por canos, vai para um pote de barro, e desse pote de barro vai para uma piscina natural, um laguinho, que me dá plantas, flores, peixes, abelhas e uma biota gigantesca de vida e possibilidades de vida. E minhas filhas ainda podem tomar banho e brincar, enquanto a gente simplesmente capta, armazena e distribui água, seja no ar, seja infiltrando, seja em flores ou as crianças brincando. Onde é que está o pôr do sol nessa história? E assim a gente consegue observar o final do dia. Entender o que nós fizemos, parar um pouquinho e ver se a gente é um pouquinho melhor do que a hora que acordou. O ciclo natural de fechar as ondas. Uma coisa que a permacultura traz, que faz a diferença, é fazer as conexões, fazer os links entre as coisas, mas fechar as ondas, abrir e fechar as ondas. Então, o simples fato de eu observar o nascer e o pôr do sol me dá essa informação natural do planeta, de iniciar e fechar. Todo mundo, com certeza, em qualquer lugar do planeta que está me ouvindo agora, faz cocô. Todo mundo, em algum momento, faz cocô. Alguns simplesmente fazem cocô. Outros fazem cagadas, com as suas formas de lidar com o cocô. Por que eu estou falando isso? Porque essa daqui foi a forma que nós escolhemos para lidar com o cocô. Todo o nosso dejeto vem para o início disso que eu estou segurando na mão, que é a chaminé. E dali se transforma em alimento para minhocas. E dos alimentos das minhocas volta para a mesa. E nesse movimento, naturalmente, a gente está ligado às nossas ações. Do que eu me alimento e do que eu alimento a Mãe Gaia. E essa simples relação de cuidar do nosso cocô, vem ver. Essa câmera junta cocô por um ano em câmeras diferentes e delas sai adubo para minhoca. E das minhocas sai abundância, sai santas minhocas.
produtoras de terra incrível. O que eu estou querendo dizer? Que não existe uma coisa separada da outra. No momento em que eu escolho o que eu ponho no meu prato, eu escolho como eu me relaciono com o planeta. E eu te pergunto, como você se relaciona com o planeta? Esse foi o resultado desse caminho que eu compartilhei com vocês. Eu vou convidar vocês a acompanhar nosso passeio pelo quintal e o que 15 anos nos fez chegar. E de verdade, o caminho é o grande barato. Quando você escolhe fazer uma casa bioconstruída, quando você escolhe ter como base a permacultura, que traz o cuidar das pessoas, o cuidar da mãe Gaia como uma mãe deve ser cuidada, e o gerar o excedente necessário para compartilhar, você escolhe alimentar as relações. Você escolhe seguir um caminho em que o ser é muito importante. E o que minha família tem para compartilhar depois de 15 anos de jornada? Não importa muito o que você sabe, mas se você consegue meditar e jejuar, as respostas aparecem. E não importa se tá frio, se tá um temporal, ou se tem um arco-íris, as respostas aparecem. E não é o final, não é o resultado, é o caminho. É o caminho que te conecta com a essência, que te dá a oportunidade de fazer a escolha certa, de fazer diferente. Quantas vezes você já nasceu? Quantas vezes você escolheu a mesma coisa? Ao meditar e jejuar, você tem a possibilidade de fazer a escolha certa para alimentar o eu e eu. Eu sou Nagoi Sol e esse é um pedacinho da minha vida. Eu sou outro você.